A gente vai entrar um assunto espinhoso aqui, tá? Quem tiver gatilho de criação com pai, fica ligeiro, porque isso aqui pode fazer você se sentir um pouquinho mal, mas é um assunto que eu acho que é importante a gente falar, tá bom? Repete, eu sou burra. Tá bem isso aqui? É pra você lembrar o que eu penso de você e da sua nota do Enem. Você não vai apagar nada que está escrito aqui. Esse guarda-roupa é meu, esse quarto é meu, essa cama é minha, tudo que tá aqui é meu, nada é seu, essa casa é minha, você não tem nada, você não tem nada aqui que é seu, tudo que tá aqui é meu. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o termo narcisista, né, que foi exatamente nesse contexto, uma mãe narcisista, e quando eu olhei pra isso, minha cabeça explodiu, eu falei, cara, isso faz sentido, isso faz muito sentido, eu passei por isso. De repente comecei a pesquisar e eu comecei a ver que muitas pessoas passam por isso, estão passando por isso, e esse é o comportamento padrão. Inclusive aquela mão ali, não sei se vocês repararam a mão daquela senhora tremendo com o dedo enquanto ela humilha a sua filha, e ela faz isso com raiva, dá pra você ver essa raiva na mão dela. Ela não tá fazendo isso pra educar, não tá fazendo isso pra tentar ensinar nada, é pra humilhar, pra diminuir, pra massacrar aquela pessoa. E aí, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir em asilos, mas se vocês já foram, vocês já viram senhoras super doces, senhoras super delicadas, amáveis, que escrevem cartinhas e entregam pra você e falam, por favor, leva essa cartinha aqui pra minha filha, leva essa cartinha aqui pro meu filho, que ele me abandonou, ele não vem me ver, fala pra ele vir me ver, eu só quero ver ele. E aí você fica com o coração destruído e pergunta, cara, como que alguém pode abandonar uma senhora aqui nesse lugar, uma senhora tão maravilhosa quanto essa daqui, tão amável quanto essa daqui? Não é possível, que monstro que faz isso. Às vezes, esse monstro foi criado ali. Às vezes, essa pessoa foi humilhada a vida inteira por essa senhorinha. Às vezes, essa senhorinha tá ali pagando o karma da vida dela por ter destruído seus filhos. Não tentou educar, não tentou ser mãe, não. Ali é com raiva, é com ódio pra tentar te diminuir. Isso é uma mãe narcisista. Vai ter uma galera que vai olhar o vídeo daquela mulher e vai falar, nossa, aquilo ali é educação raiz. Nossa, é assim que educa. E aquela é a melhor maneira de você parar no asilo. Tá? Isso se for parar no asilo, né? Isso não ficar uma senhora abandonada sozinha que não vai ter ninguém pra ajudar. E acho que tem uma parada que acho que só quem passou por essa violência emocional sabe o quanto que um pai ou uma mãe é capaz de destruir o seu emocional. Destruir o seu emocional mais do que fortalecer. Acho que só quem cresceu num lar desestruturado, um pai ou uma mãe que tinha problema de saúde mental, sabe a tristeza que é tu olhar pro teu pai e pra tua mãe e já falar assim, porra, meus amigos amam meu pai, amam o pai e a mãe deles, né? Eu tenho medo do meu pai e da minha mãe. Eu não confio no meu pai e na minha mãe, eu não me sinto bem na minha casa. E aí tu se sente culpado, principalmente pra quem é cristão, de olhar e falar assim, caralho, eu devia amar meu pai e minha mãe. Né? Tá na Bíblia, Deus fala pra gente amar pai e mãe. Mas é impossível gostar dos meus pais. É impossível me sentir bem em casa, é impossível amar os meus pais, porque não existe suporte, não existe zelo, não existe cuidado. Antes da gente continuar esse corte, quero só deixar um recado. A gente tem agora um canal que chama Cortes do Castrinho, onde todos os cortes das minhas lives vão ser publicados. Então se você gosta dos cortes das lives, corre lá pro Cortes do Castrinho. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu! E a gente confunde educação com autoritarismo e violência. Porque um pai, ao passo que sim, deve ser firme com seu filho, um pai não pode tudo. Um pai não pode tudo. Não pode. Um pai não pode destruir o emocional de um filho porque ele espera que o filho cumpra algo que ele espera e não que o filho prometeu. E tem um vídeo que é sinistro, que eu acho muito bom, assim, que me ensinou muita coisa, assim, que é um vídeo de um cara com um neném, né? Acho que o nenenzinho deve ter 1, 2 anos de idade. Aí ele dá um copo de leite pro neném, o neném vai beber e o neném, pô, faz uma puta merda, derruba leite nele inteiro, derruba leite no chão, tal. E aí o cara vai brigar com o neném, né? Ele para e fala, pô, ele fala um bagulho que me pegou muito, assim, né? Você é uma criança, você tem 2, 3 anos de idade, né? O que eu esperava que fosse acontecer, né? A culpa não é tua de ter derrubado o leite, é minha de ter te dado um copo com leite. E é uma parada muito forte, né? E é uma parada que eu olhei e falei assim, caralho, como eu queria ter sido educado assim. Porque na minha casa foi o contrário. Na minha casa, se eu derrubasse o leite, eu apanhava. Se eu quebrasse alguma coisa que tava no meu alcance quando eu era criança, eu apanhava. Porque era assim que se educava. Apanhava.
Não tinha o entendimento do, porra, é uma criança, né? Porque a gente vai deixar uma coisa de valor perto de uma criança que claramente é curiosa, que claramente quer brincar, que claramente não sabe o valor daquilo, que claramente não sabe que aquilo estraga fácil. Não, vamos bater nessa criança pra traumatizar ela. Eu lembro o pior trauma que eu tive, assim, um dos piores traumas meus de infância, assim, cara, pô, é um bagulho que... Pra você ver como foi pesado, eu lembro até hoje, tá? Uma das piores coisas que meus pais fizeram comigo, assim, de longe. Eu tinha acabado de começar numa escola e eu tinha um caderninho de estudos, né? E aí, um dia eu esqueci o caderninho de estudo na escola e fui pra casa. Era a minha primeira semana de aula. E eu esqueci, porque eu tinha 8 anos de idade, né? Nem 8, né? Eu tinha 7. E eu esqueci o caderno, que é uma coisa normal. Cara, minha mãe, quando eu cheguei em casa e minha mãe chegou da aula dela, minha mãe deu um escândalo. Um escândalo. Lembro da minha mãe gritando comigo. Eu lembro de apanhar. Eu lembro que a gente não tinha carro. Eu lembro da gente ter que ir no meu avô. Pro meu avô pegar a Kombi dele. Pra gente ter que ir até a escola. No caminho inteiro, minha mãe gritando, me batendo, falando que eu era irresponsável, que eu não dava valor pro dinheiro dela, que eu não dava valor pra nada, que eu não ia ser nada na vida. Eu tinha 7 anos de idade e tinha esquecido um caderno na escola e nem tinha lição de casa. Que eu era irresponsável, que eu não sabia fazer nada direito, que eu ia ser um lixo na vida, que eu dava vergonha pra ela, que ela era professora e eu envergonhava ela. Com 7 anos de idade. A gente ia pra escola, ter que bater lá na porta, pro tiozinho da limpeza que ficava lá à noite, ir na salinha, pegar o caderno pra voltar pra casa pra no dia seguinte eu ir pra escola. E não tinha lição de casa. Isso é uma parada que é uma coisa que eu falo muito assim, que os pais, eles não estão preparados, né? Que os pais às vezes acham que, vou me educar. Minha mãe não me educou, minha mãe me traumatizou. Isso eu dou 100% de certeza nesse caso daí. Eu não aprendi nada, tá? Não aprendi nada com isso. Aprendi só. E é uma coisa que eu aprendi com o tempo, e foi uma coisa que só depois de anos, né? E é uma coisa que, fazendo terapia, conversando, que eu entendi, que isso fez simplesmente uma coisa só. Isso fez que no meu começo de adolescência e na minha adolescência, eu criasse um pensamento só. Não dá pra confiar nos meus pais. Então, se eu tiver um problema é ruim. Se eu contar pros meus pais, eu tenho 2 problemas, né? Que é o meu problema e meus pais, que vão me bater, que vão me xingar, que vão me humilhar, que vão pesar, que vão me botar de castigo. Então, eu não posso confiar nos meus pais. Então, por pior que fosse o meu problema, eu tinha uma certeza. Não posso contar com meus pais. Foi isso que ensinou. Porque assim, se eu não tivesse falado pra minha mãe que eu esqueci o caderno, nada teria acontecido, eu teria pego o caderno no dia seguinte. Essa foi a lição. E essa é a parada que a gente precisa entender qual que é a diferença de cobrança pra apoio. Pô, uma pessoa que foi mal no Enem, você escrever num armário que a pessoa não pode apagar, você é um lixo, você falhou, você é um merda. O que isso faz com o emocional daquela pessoa? Será que aquela pessoa vai sentar, vai estudar e vai falar, nossa, que foda. Nossa, que foda. Nossa, valeu, mamãe. Obrigado. Era isso que eu precisava, mamãe. Minha autoestima não tá zoada o suficiente. Não me sinto mal o suficiente, mamãe. Eu precisava mesmo de você pisando no meu pescoço e me humilhando, mamãe. Obrigado, viu? Isso acaba com a pessoa. Porque às vezes o que a gente precisa, e é uma coisa que eu falo pra vocês, principalmente pra homem, tá? Principalmente pra homem, em qualquer tipo de relação. Às vezes, irmão, o que a gente precisa é colo. Às vezes o que a gente precisa é zelo. Às vezes o bagulho dá errado. Cara, o que a gente precisa é olhar, alguém que olhe pra gente e fala assim, cara, eu reconheço o seu esforço, eu vi que você tentou, eu vi que deu errado. Agora é hora da gente se curar um pouco. Agora é hora da gente ficar, vamos relaxar, vamos tomar um sorvete, vamos conversar, vamos distrair um pouco, vamos sentar amanhã, vamos pensar o que a gente pode fazer em relação ao Enem, em relação ao trabalho. Ou filho, você esqueceu o caderno na escola. Filho, é importante que você não esqueça o caderno na escola, porque como é que a gente vai fazer a lição de casa? Como é que a mamãe vai saber o recadinho da professora? Você não pode esquecer, filho. Então, amanhã você não pode voltar pra casa sem trazer o caderno. Pode ser, filho? Tá bom. Ou às vezes, o filho fez uma merda. Filho, você esqueceu o caderno com a sua lição de casa, a gente tem nossas responsabilidades, porque se a gente não faz nossas responsabilidades, ela tem consequência. Então, hoje você não vai poder jogar videogame ou brincar porque você esqueceu o caderno. Se amanhã você trazer o caderno, você pode brincar. É você mostrar que as pessoas têm responsabilidades, é você mostrar que as coisas têm consequências, é você mostrar que se você não consegue fazer, vai ter uma consequência no final, mas nunca, em nenhum momento, você precisar rebaixar o seu filho, humilhar o seu filho, você destruir o emocional do seu filho, porque você tá cobrando dele que ele tenha uma cabeça de adulto. Um adolescente não tem uma cabeça de adulto. Uma criança não tem a cabeça de adulto. E aí, muitos pais não têm o mínimo de conhecimento sobre educar uma criança e criam como se fosse um desconhecido da rua. Porque assim, fui eu que fiz, né? Então eu trato do jeito que eu quero. E existe, cara, uma parada muito forte assim, você pode ser rígido, entendeu? Você pode ser rígido, mas você ainda pode dar zelo, cara. Porque assim, o papel da função
de um pai, tá? E aí, pô, pode falar, Ed, tá sendo machista, tal. Porra, vai lá me cancelar no Twitter, tá? Lacra em outro lugar, não lacra aqui no meu canal, não. O papel da função de um pai é proteção. Proteção. Tem que proteger seus filhos, tem que proteger sua família. E o que é proteção? É o sentimento de segurança. Como é que você se sente seguro numa casa em que você tem medo do seu pai e da sua mãe? Como é que você se sente protegido por uma pessoa que quando você erra, pega uma cinta e não alivia uma porrada que dá em você? Porque a pessoa tá, em cada cintada que ela dá em você, ela tá projetando as frustrações dela no trabalho, as frustrações dela pessoais, as frustrações dela de família. Como é que você se sente protegido num lugar onde quando você erra, e quando você é criança, você erra, você não tem o córtex pré-frontal formado. Quando é que você se sente protegido? Que quando você erra e você precisa de ajuda, se você falar pro seu pai, ele vai te espancar, ele vai te humilhar, ele vai te jogar no chão, ele vai fazer você sentir um lixo por isso. Onde você tem proteção? Que proteção é essa que você vai ter num lugar onde você foge do seu pai? Não existe. Então você tá falhando na função máxima de ser homem. Você não tá protegendo sua família. Você não tá dando zelo. Você não tá dando cuidado. Você não tá dando os instrumentos. Você ser um bom pai é você conseguir dar instrumentos de autonomia pro seu filho a ponto dele conseguir fazer as coisas sozinho. Dele ter a confiança pra fazer isso. Dele ter a confiança que se ele errar, ele vai ter o apoio do pai dele pra fazer isso. E não de que o pai dele vai humilhar ele. E não de que o pai dele vai pôr ele pra baixo. De que não o pai dele vai fazer ele se sentir pior ainda com aquilo. É saber que o pai vai estar lá, deu errado o pai dele. Tô aqui, filho, vamos resolver isso daí, vai. É isso. Seu filho de 7, 8 anos de idade que esqueceu o caderno da escola, ele não é burro. Ele não é irresponsável, ele é uma criança. E às vezes ele tá brincando com um bonequinho, às vezes ele tá brincando com um amiguinho e esqueceu o caderno. E voltou pra casa. Porque ele é uma criança. E ele tem uma infância. Ele não tem culpa que você não teve uma infância. Ele não teve culpa que você não teve direito a brincar. Ele não deveria carregar essa culpa. Ele deveria carregar o direito de ser criança. Ele deveria carregar o direito de ser irresponsável, porque ele é uma criança. E você como pai deveria saber isso. Você como pai deveria saber como criar um instrumento para fazer com que aquele filho criasse os mecanismos para entender a coisa naturalmente. Porque a criança que apanha, ela não aprende a lição. Ela tem medo da surra. Presta atenção no que eu tô falando. A criança que apanha, ela não aprende a lição. Ela tem medo da surra. Ela não gerou as conexões necessárias pra entender aquilo que você queria falar. Ela tem medo que você vá bater nela. Então, o que ela aprende? Meu pai não pode ver que eu quebrei a louça, porque senão ele vai me bater. Então é melhor pra ele esconder a louça quebrada. Não é sobre o valor da louça. Não é sobre o zelo com as coisas da casa. Não é sobre organização. Não é sobre, o trabalho que dá quando as coisas quebram. Não. Seu filho tem medo de você. Seu filho não aprendeu nada sobre educação doméstica. Seu filho não aprendeu que é pra arrumar a casa pra ele viver num ambiente legal. Ele tem medo da surra de cinta que você vai dar nele. É a mesma coisa um bandido que ele não tem medo de roubar. Ele tem medo de ser pego pela polícia. O problema dele não é roubar, o problema é a polícia. Ele não entendeu que roubar é errado, não entendeu que isso afeta os outros, não entendeu que isso destrói a sociedade, que tem uma pessoa ali do outro lado. Não. Ele tem medo da polícia. Então a gente precisa entender um pouco disso, assim. E é uma parada muito louca que eu vejo que existe hoje, essa glamorização da surra, da porrada. Essa parada de querer achar que o pai pode tudo com o filho. E assim, gente, aqui perto de casa tá cheio de asilo, tá? Nenhum deles tá vazio. E que nem o mano lá do React falou, velho, às vezes não é à toa. Esse que você acabou de assistir foi um corte das lives que acontecem nesse canal todas as quartas-feiras às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever não só nesse canal, como no Cortes do Castrinho também. Valeu!